Olá pessoal, tudo bem? Por aqui professor Moab Kigram, professor aqui de História do Projeto Quad Concursos. Vamos para a nossa correção do Mega Simulado. Questão de número 26, texto 1. A sociedade grega antiga, especialmente em Atenas, era marcada pela participação política ativa dos seus cidadãos. Esse sistema de governo, denominado democracia, governo do povo, permitia que os cidadãos votassem diretamente nas questões do Estado, o que contrastava com o modelo do governo monárquico e oligárquico de outras civilizações da época. A democracia ateniense, porém, excluía mulheres, escravos e estrangeiros, considerando-os fora do processo político. De acordo com o texto, a principal característica da democracia ateniense era, letra A participação política de todos os habitantes, sem exceção. A gente já vê que é falso, porque o próprio texto diz que estão excluídos mulheres, escravos e estrangeiros. Então não é a participação de todos. A letra B diz a implementação de um sistema monárquico, falso. Monarquia é o governo do rei, democracia é o governo do povo. A escolha dos governantes por meio de eleições indiretas, falso. Nosso texto diz que eles votavam diretamente. Letra D, a exclusão de mulheres, escravos e estrangeiros do processo político. Perfeito, é o que o texto nos aponta. E a letra E, a universalização dos direitos políticos para todas as classes sociais. Falso, porque tem excluídos aí. Lembrando que quando a gente fala de antiguidade, a antiguidade ela se divide entre antiguidade oriental, ou crescente fértil, chamado de Oriente Próximo, onde você tem as primeiras civilizações mesopotâmicos, egípcios, persas, hebreus, fenícios, e a antiguidade clássica, que é Grécia e Roma. Então, a democracia ela surge nesse contexto, né, de antiguidade clássica, ocidental, na Grécia, ali entre o período arcaico e tem o seu apogeu no período clássico da história da Grécia. Então, nosso gabarito é a letra D. Questão de número 27, texto 2. Durante a Idade Média, a relação entre a Igreja Católica e os governantes era de grande influência mútua. Os reis frequentemente se viam dependentes do apoio da igreja para legitimar o seu poder, enquanto a igreja se beneficiava das terras e riquezas oferecidas pelos monarcas. O Papa tinha um poder tão grande que chegou a desafiar a autoridade dos próprios reis em várias ocasiões. Quando vamos para a Idade Média, né, sabemos que a Idade Média é dividida entre alta e baixa Idade Média. A alta Idade Média é o desenvolvimento, né, do período medieval, onde a gente vai ter o desenvolvimento do sistema feudal, né, que é a modalidade, né, econômica e ideológica aplicada ali na Europa, é a ruralização, né, a ida para o campo, é a fuga da cidade, é o fim da monetarização, a utilização de moedas ela deixa de acontecer, a gente vai trabalhar com escambo dentro do próprio feudo, né, é a redistribuição de terras dentro dessa perspectiva, aonde o nobre ele protege o camponês e o camponês ele jura lealdade, né, e paga tributos através de mercadorias a esse nobre, certo? A relação de hierarquização é uma relação que vai se dar através do sistema de suzerania e vassalagem. E na Baixa Idade Média, que é a crise por superpopulação do feudo, o ressurgimento, né, o renascimento comercial, o renascimento urbano, o renascimento, né, das relações comerciais, é a volta aos poucos, né, do urbanismo, renascimento urbano, é a formação das monarquias nacionais, e mesmo nessa formação das monarquias, os reis, eles precisam do apoio da igreja, porque a igreja ainda é a autoridade maior dentro da Idade Média. Aí a questão diz, o texto destaca a relação entre os governantes e a igreja, marcada pela dependência mútua. O início do texto já traz isso. A relação entre a igreja e os governantes era de grande influência mútua. Já deu de cara o gabarito aí, letra A. A letra B diz a separação entre igreja e Estado, falso. A relação é de união. O fortalecimento da monarquia em detrimento da igreja, falso. A monarquia ainda não estava totalmente fortalecida. Era a igreja que comandava as relações sociais. Essa relação ela vai mudar na transição da Idade Média para a Idade Moderna, onde você vai ser criado o Estado absolutista. A ascensão do poder do Papa, com os reis mantendo sua independência, não tem independência, dependência
O Papa que vai dizer que aquele rapaz pode ser o rei porque Deus assim o quis, né? O direito divino de governar. E letra E, neutralidade da igreja. Falso, que a igreja controla todas as relações, então ela não apresenta neutralidade, ela tem um posicionamento específico. Questão 28, texto 3. A Revolução Científica do século XVII marcou transformações radicais no pensamento europeu. Pensadores como Copérnico, Galileu, Kepler desafiaram as visões tradicionais sobre o universo, colocando a ciência como o principal meio de entendimento do mundo natural. Esse movimento não só alterou as ideias sobre a astronomia, mas também abriu caminho para o surgimento de novas filosofias e, mais tarde, seriam essenciais para a Revolução Industrial. Está falando sobre o pensamento, né, moderno, as transformações científicas e tecnológicas. De acordo com o texto, qual foi o principal impacto da Revolução Científica? A gente aqui está no contexto da Idade Moderna, a Idade Moderna que vai da queda do Império Bizantino em 1453 até a Revolução Francesa em 1789, que é uma projeção dessa evolução do pensamento científico, que vai ser, né, várias transformações aí de cunho ideológico, que vai trazer a ideia do homem no centro de todas as coisas. Então a letra A vai dizer o seguinte, questão 28. Consolida o sistema feudal. Falso, porque a gente está na Idade Moderna. O sistema feudal é característico da Idade Média. Da Idade Média. A letra B diz o fortalecimento de ideias religiosas. Não, é o contrário. O fortalecimento da ciência e a queda das ideias religiosas. A mudança nas visões tradicionais, no caso, o poder da igreja, e o crescimento do método científico. Perfeito. Gabarito, letra C. A queda do poder da igreja nas questões científicas. Não, a igreja não dominava as questões científicas, eram questões ideológicas. E o desenvolvimento das primeiras máquinas industriais. Também não. Então, nosso gabarito aí é a letra C, né? A Revolução Científica, ela vai trazer essas transformações do pensamento que era tradicional, baseado nas crenças religiosas, no domínio da Igreja Católica, para um certo nível de autonomia intelectual. Questão de número 29. O século XX testemunhou o nascimento de grandes potências econômicas e militares como Estados Unidos e União Soviética. Século XX, que vai de 1901 a 2000, certo? É onde a gente vai ter as guerras, Primeira e Segunda Guerra, onde a gente vai ter o surgimento da bipolarização pós-Segunda Guerra Mundial. As grandes potências emergem, Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista, que marcaram a geopolítica do período com o conflito ideológico da Guerra Fria. Olha aí. A divisão dos blocos capitalistas e socialistas levou a um cenário de constante tensão e a uma corrida armamentista, afetando o equilíbrio do poder mundial e resultando em várias intervenções políticas e militares. A Guerra Fria é descrita como um período. A Guerra Fria é um período entre a pós-Segunda Guerra Mundial, né, pós-45, 1945, que ela se estende até 1991, quando a União Soviética ela não consegue mais se manter e você vai ter a separação dos países que formavam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A fragmentação ela acontece em 91, né? Houve uma tentativa de reestruturação com Mikhail Gorbachev, o último presidente da União Soviética, a chamada Glasnost e Perestroika, né? Transparência e reestruturação, mas que não teve sucesso, resultando na crise da União Soviética. Mas durante esse período, né, pós-Segunda Guerra até o início da década de 90, a gente vai ter uma briga acirrada, né, ideológica, política, entre Estados Unidos e União Soviética, que não vai ter um confronto direto armamentício, certo? Porém, eles vão influenciar outros confrontos em outros lugares, né, tentando dominar o mundo aí com seu pensamento. A letra A da questão 29 diz colaboração internacional entre os blocos. Falso, porque era disputa. A letra B diz aliança entre potências para desarmamento. Falso. Corrida armamentista. Todo mundo produzindo armas, produzindo bombas, né, para ver quem era o mais poderoso. Conquista de territórios pela ONU, a Organização das Nações Unidas, sem grandes conflitos. Também falso. A ONU ela existe para mediar o conflito e não para conquistar terras. Estabilidade econômica global com poucas intervenções militares. Falso. A gente teve a tomada de poder ali no final da década de 50, início de 60, da ilha de Cuba por Fidel Castro, transformando na chamada Revolução Cubana. Teremos conflitos na China, né, com a intervenção, a Revolução Chinesa com Mao Tse-tung. Teremos a crise das Coreias. Teremos a invasão do Afeganistão pela União Soviética. Teremos a Guerra do Vietnã.
né, onde os Estados Unidos foi lá combater os Vietcongs. Teremos guerras em vários locais do mundo. Então, falso. Teve intervenção militar, sim. Portanto, o nosso gabarito é a letra E. Tensão geopolítica e ideológica entre esses países. União Soviética e Estados Unidos. Perfeito. Questão de número 30. Vamos para a história do Brasil. No Brasil Colônia, a principal base econômica era Brasil Colônia. A gente trabalha com 3 ciclos econômicos, basicamente, né, de forma geral. Primeiro ciclo econômico, extrativismo vegetal, extração do pau-brasil, através do sistema de escambo. No segundo momento, com a ocupação de fato do território, a gente tem o cultivo e a produção de cana-de-açúcar, através da modalidade do plantation, latifúndio, monocultor, agroexportador e mão de obra escrava. E depois, a exploração do extrativismo mineral, né, do ouro e das pedras preciosas. E aí vem a alternativa A, o sistema de pequenas propriedades rurais com produção diversificada. Falso. É monocultura, uma coisa só, não é diversificado. E é grande quantidade de terras, né? É latifúndio, não é pequena propriedade. A letra B diz agricultura voltada para exportação de alimentos para a Europa. Não, falso. É. Cana-de-açúcar, mineração, pau-brasil e mineração mesmo não são alimentos. Indústria manufatureira com produção voltada para o mercado interno, mercado externo. A comercialização de bens manufaturados com o mercado africano, falso, europeu. Gabarito, letra E. A exploração das riquezas naturais, seja ela de cunho mineral ou vegetal, e a utilização da mão de obra escrava, né? Inicialmente indígena, depois a gente vai ter aí a vinda também dos negros para a exploração. Questão 31. No processo de independência do Brasil, processo de independência, né, a gente tem como característico aí inicialmente a vinda da família real fugindo da Europa de Napoleão, né, os desenvolvimentos gerados pela vinda da família real, a abertura dos portos, o Brasil elevado à categoria de reino, agenda cultural, modernização da cidade do Rio de Janeiro, criação do Banco do Brasil, ampliação do território nacional, né, com a conquista da Cisplatina e da Caiena, né, a Guiana Francesa e o Uruguai, e a possibilidade, né, de gerar a libertação. Quando a família real volta para Portugal, a gente tem o dia do fico, né, com Dom Pedro I dizendo que prefere permanecer no território brasileiro do que voltar para Portugal, e em seguida o processo de independência do Brasil. A letra A diz, questão 31, resultou em uma unidade imediata das províncias. Falso, porque no processo de independência, quando Dom Pedro grita às margens do rio Ipiranga, Maranhão, Piauí e Bahia não aceita, né? Então, eles vão ser anexados depois. Foi marcado por grandes revoltas populares contra o regime monárquico. Falso. Grandes revoltas populares contra o regime monárquico. Não. Era contra a colônia. A monarquia, ela passa a existir depois que o Brasil fica livre. Não alterou significativamente as estruturas políticas regionais. Não alterou, né? Pouca mudança. O que vai acontecer? O Brasil deixa de ser uma colônia e passa a ser um império. As relações sociais e políticas, de certa forma, mantêm-se. A elite que dominava o Brasil continua dominando, né? A estrutura social do Brasil, a escravidão, ela permanece. A questão latifundiária, ela permanece, né? Muitas terras no poder de poucas pessoas. E a questão agroexportadora do Brasil também se mantém. Então, não tem uma mudança significativa. Não mudou. A única coisa que acontece é a independência política do Brasil em relação a Portugal. Levou à criação de uma república. Falso. Levou à criação de uma monarquia, de um império. Foi caracterizado pela completa emancipação política e econômica das províncias. Não. As províncias, elas continuavam sendo controladas pelo governo brasileiro. Então, questão 31, gabarito, letra C. Questão de número 32. A transição para a democracia no Brasil após 85 foi consolidada por: o Brasil sai da ditadura, 21 anos de governo civil e militar, entre 64 e 85. Né? Quando a gente está acabando a ditadura civil e militar, a gente, né, já tem a lei da anistia, o repatriamento das pessoas que eram perseguidas politicamente pelo sistema vigente no Brasil na época, no estado de exceção à ditadura civil e militar. A gente vai ter aí o movimento Diretas Já, que foi um movimento um movimento popular que queria participação política, queria o direito de votar para presidente, né, o próximo presidente,
pós-ditadura, a população queria escolher esse presidente. O último presidente eleito pelo voto popular havia sido Jânio Quadros na década de 60, certo? Porém, a emenda constitucional Dante de Oliveira não é aprovada e o primeiro presidente é eleito de forma indireta, que foi Tancredo Neves. Tancredo Neves não chegou a assumir, porque morreu, quem acabou assumindo foi Sarney. Então, quando fala da transição para a democracia, acontece todos esses períodos. Depois Sarney, eleito, empossado, começa esse processo de fato de redemocratização, lança a nossa Constituição Cidadã, que traz direitos políticos, né, direitos sociais para o cidadão brasileiro, direitos esses que eram suprimidos durante a época da ditadura civil e militar. Então, quando a gente fala de transição para a democracia, a gente está falando de eleição, a gente está falando de participação política, de direitos sociais e direitos civis para o cidadão brasileiro. A letra A diz a Constituição de 88, que garantiu direitos e estabeleceu um novo marco legal perfeito, certo? Os atos institucionais que davam plenos direitos ao governo, como o AI-5, por exemplo, já tinha caído. A Constituição de 67, ditatorial também, já não fazia mais parte do organograma brasileiro. Então, a redemocratização ela vai se dar a partir da promulgação da nossa Constituição. Abolição da ditadura e imediata criação de novo regime autoritário. Então, a gente sai da ditadura e vem para a democracia. A eliminação dos partidos políticos e centralização do poder. Isso é uma característica dos estados de exceção. A gente sai dessa característica para entrar na democracia. Criação de uma monarquia constitucional, falso. Isso aqui é em 1824. Quando o Brasil deixa de ser uma colônia e passa a ser uma monarquia constitucional. E o enfraquecimento do sistema político. E a permanência do regime. Não teve a permanência do regime. O regime cai em 85 e a gente vai para a redemocratização. Então, questão 32, gabarito letra A. Questão 33. O desenvolvimento cultural no século XX. Quando a gente fala de cultura no século XX, a primeira coisa que deve vir à mente é um movimento que aconteceu durante a República Velha, chamada de Semana da Arte Moderna. Semana da Arte Moderna, que vai gerar um movimento chamado modernismo. Semana da Arte Moderna, que aconteceu do dia 11 ao dia 18 de fevereiro de 1922, aonde? Em São Paulo, lá no MASP. A elite intelectual brasileira, artística, se reúne e vai fazer um movimento de contestação àquilo que vem de fora. O brasileiro importa muito a cultura dos outros e não valoriza a sua própria cultura. Este questionamento, e a criação de uma nova tendência artística que vai impulsionar o pensamento moderno do Brasil. E isso é Semana da Arte Moderna. Aí a letra A nos diz: limitava os movimentos artísticos voltados para a arte clássica. Falso. Não limitava. É o direito de você fazer a sua própria arte. Dominado exclusivamente pelas influências estrangeiras, sem inovações próprias. É a crítica que o modernismo vai fazer. Marcado pelo crescimento de movimentos artísticos autênticos, como o modernismo. Show de bola. Então, gabarito aí, letra C. Caracterizado pela estagnação, parado, na produção cultural. Falso. É uma nova característica de desenvolvimento cultural. E voltado apenas para a preservação de tradições culturais do período colonial. Falso. Gabarito, letra C. Questão 34. A globalização tem efeitos ambientais. Pessoal, globalização é a aproximação. São trocas comerciais, ideológicas, políticas. É a diminuição das distâncias. A primeira forma de globalização que a gente vai ter vai ser a expansão marítima, onde o continente europeu ele vai começar a ter relação com o continente americano, com o continente africano, com o continente asiático. Então, vai estreitar os laços de aproximação. Isso gerou vários problemas sociais, ambientais, A destruição da Mata Atlântica, por exemplo, com o extrativismo do pau-brasil, certo? A escravidão da mão de obra indígena e depois africana. Então, essa aproximação nem sempre gera efeitos positivos, certo? Não são apenas trocas culturais. Às vezes geram problemas, por conta dessa imposição de uma cultura em detrimento de outra, de uma exploração capitalista em detrimento daqueles que vão ser explorados. E aí a pergunta fala: a globalização gera que efeitos ambientais, certo? A letra A diz exclusivamente positivo, não tem como. Acaba sendo até, na maioria das vezes, mais negativos do que positivos, certo? A letra B nos diz negativos ao intensificar o consumo
e prejudicar o meio ambiente. Certo. Professor, mas só é negativo? Não, tem efeitos positivos também. Mas os efeitos negativos para o meio ambiente são visíveis com a destruição, com a exploração do meio ambiente, certo? Em virtude, principalmente, do desejo incontrolável do consumismo. Quanto mais eu consumo, mais eu preciso dos bens e mais eu exploro do meio ambiente. A letra C diz irrelevantes, não tem como ser irrelevante. O dano ele é muito grande. A letra D diz que podem ser mitigados, ou seja, podem ser diminuídos. Até aí seria certo, mas esse apenas não. Apenas com as ações governamentais locais. Não, tanto é que a gente tem conferências internacionais, não é local, ó, é global. Essas conferências internacionais acerca do meio ambiente, né, as COPs, elas juntam países, juntam nações para tentarem melhorar a exploração sem danificar totalmente o meio ambiente. É a ideia de desenvolvimento sustentável. E a letra E diz que são facilmente resolvidas com novas tecnologias. Facilmente não. É difícil de resolver as questões ambientais. Então, gabarito letra B. Fechando o nosso pacote de questões, uma questão aí de história da Bahia. A independência da Bahia foi importante porque qual é o motivo da independência da Bahia? A independência da Bahia que acontece ali em 2 de julho de 1823. A Bahia consegue ficar livre quase um ano depois do Brasil. O Brasil fica independente 7 de setembro de 22. O governador da Bahia, Inácio Luiz Madeira de Mello, ele não aceita a independência do Brasil, jura lealdade a Portugal e dificulta o processo de independência na Bahia, certo? As tropas do governo federal, do governo brasileiro, lideradas por Dom Pedro, junto com mercenários que ele contrata, vem para a Bahia para tentar expulsar completamente os portugueses do território baiano. E os próprios baianos lutam pelo seu processo de independência, conseguindo expulsar completamente os portugueses ali no 2 de julho. E aí a gente tem várias figuras importantes, né? Maria Quitéria, que lutou pela independência da Bahia, né? É uma primeira mulher a se assentar praça no Exército Brasileiro. Começou disfarçada de homem, depois revelou quem de fato ela era. A gente tem a presença de Joana Angélica Abadesa, que lutou em defesa dos baianos e acabou sendo uma mártir na questão da Revolução. Temos aí Maria Filipa, uma negra, que lutou ali em Itaparica, não é, para expulsar os portugueses, queimou alguns navios portugueses. Temos outras tantas figuras emblemáticas na história da Bahia. E acerca da importância, por que foi importante? A letra diz, foi a última província a aderir à independência, após a resistência portuguesa. Correto. A Bahia é o último território a ser anexado nesse processo de emancipação. A letra B diz, a resistência baiana foi decisiva para consolidar a monarquia portuguesa. Não. Acabou com o domínio português. O movimento foi pacífico. Não foi. Teve guerra. Voluntários do Príncipe, Batalha de Pirajá, expulsão dos portugueses da Bahia. A independência foi proclamada sem resistência. Teve resistência, principalmente no Nordeste, Maranhão, Piauí e Bahia. A vitória da Bahia selou a continuidade de Portugal. Não, expulsou Portugal completamente do nosso território. Ficamos por aqui. Um abraço.